Olá! Hoje eu vou conversar sobre cateterismo e explicar um pouco mais sobre esse procedimento. Muitas pessoas nos pediram para falar sobre esse assunto e tirar as dúvidas. Então é isso que eu vou fazer aqui. Primeiro, o que é o cateterismo cardíaco? O cateterismo é um exame que utiliza uma sonda ou um catéter, por isso cateterismo, que vai até o coração. Quando essa sonda chega ao coração, podemos fazer as filmagens para ver como estão as artérias. Elas estão boas? Elas estão obstruídas? Qual é o grau de obstrução? É apenas uma coisa leve que podemos tratar com remédios? Ou é algo mais sério que precisamos fazer uma angioplastia ou mesmo uma cirurgia cardíaca? Também podemos medir a oxigenação, a pressão, ver se as válvulas estão funcionando corretamente e se o músculo do coração está bombeando de uma forma normal. Então o cateterismo é um exame invasivo, mesmo assim pouco invasivo, para ver as diversas estruturas do coração. Mas na maioria das vezes, quando alguém fala, eu preciso fazer um cateterismo, ou eu fiz um cateterismo cardíaco, ele se refere a uma avaliação das artérias do coração, as coronárias. É o mais frequente, mais de 80% das vezes a gente faz o cateterismo por causa disso. Ou ele estava sentindo alguma coisa, uma dor no peito, uma angina, ou ele teve alguma coisa, um infarto, ou mesmo foi detectado algo alterado no exame de check-up, a chamada isquemia silenciosa. Antigamente nós, cardiologistas, pedíamos muito mais cateterismo do que hoje em dia, porque tínhamos poucos exames fidedignos para verificar as coronárias. Hoje, por sorte, nós temos, além do teste ergométrico, a cintilografia do miocárdio, a angiotomografia de coronárias, que são exames eficazes. Mas o cateterismo ainda é o padrão ouro, ou seja, se continuarmos em dúvida ou virmos alguma coisa alterada, é a ele que iremos recorrer. E hoje o cateterismo é mais para tratar a patologia, ou seja, para realizar a angioplastia, implantar as válvulas cardíacas, dilatar válvulas, ocluir algum defeito congênito, como uma CIA. Muitas pessoas acham que apenas idosos podem fazer cateterismo, mas não é verdade. Às vezes, recém-nascidos nascem com problemas cardíacos que precisarão passar por um cateterismo. Não existe nem idade mínima, nem idade máxima. Quais os cuidados que teremos que ter antes do exame? É necessário jejum. Claro, em alguns casos, no paciente infartando, não precisamos de jejum. Às vezes também a gente precisa suspender alguns remédios, claro, sempre com orientação médica. A preparação é principalmente da pele. E a pessoa não sente nada, não tem dor, mal-estar, nada. Os catéteres são finos, geralmente de 2 milímetros de diâmetro. Outra pergunta é por onde é feito o cateterismo? Normalmente pode ser pela virilha, artéria femoral, né? Ou pelo punho, artéria radial. Mas pode ser por outras vias. Depende da situação do paciente e do estado do paciente. Quanto tempo dura o cateterismo? É um exame relativamente breve. Dura em torno de 30 minutos, se for feito de forma eletiva. Mas depende da situação clínica do paciente. Se for um infarto, uma urgência ou outra complicação, pode durar mais. Em casos de infartos graves, que chamamos de infarto com supra, essas pessoas idealmente devem ser submetidas ao cateterismo cardíaco imediatamente. O cateterismo cardíaco tem algum risco? Bem, ele é um exame relativamente seguro. O risco é em torno de 0,1%. Mas sim, há riscos como todo procedimento invasivo. Mas tem menos riscos que a maioria das pessoas pensa. Primeiramente, o cateterismo utiliza contraste iodado. Então, as pessoas alérgicas a iodo devem tomar certas precauções para não ter alergia grave ou choque anafilático. Também o iodo pode acometer os rins.
Então, pessoas com problemas renais também devem se submeter a preparos para minimizar os riscos. Após o cateterismo, a pessoa vai ficar em observação no hospital por algumas horas para ver se não há sangramento. Se for apenas o cateterismo cardíaco que ela fez, a pessoa não precisará ir para uma UTI nem ficar internada. Mas se ela fez, além do cateterismo, uma angioplastia ou um implante de uma válvula, daí a coisa muda de figura. E normalmente precisará ficar na UTI ou na unidade coronariana por alguns dias. Espero que eu tenha resolvido algumas das dúvidas. Meu nome é André Vambier, cardiologista. Esse é o cardiodf.com.br. Vocês podem encontrar mais dicas como essa no site, Facebook, Instagram e no YouTube. Um grande abraço!